para que eles possam crescer no teu caminho. Em nome de Jesus, quem crê diz? Aleluia. Senhor, meu Deus, nessa noite eu oro apresentando a vida deste varão valoroso, Pai. Deus, toma ele nas tuas mãos, que não seja ele, mas o Senhor a falar conosco, meu Pai, através da boca do teu filho. Meu Deus, que o Senhor possa encher ele da tua presença nesta noite, e que enquanto aqui ele estiver, que o Senhor possa cuidar daquilo na qual o teu filho tem colocado nas tuas mãos, dos planos, das finanças, do projeto. Abençoa a vida dele, Senhor, abençoa o ministério dele, abençoa a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Pai do Senhor, irmãos, aproveitar que vocês estão de pé, 1 João capítulo 4, versículo de número 19. Quero externar a Deus minha gratidão pela oportunidade para nós estarmos ministrando a sua santa e poderosa palavra. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19. Quem achou, diga amém. Não é Evangelho de João, é primeira epístola de João. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Mais uma vez. Nós amamos porque Ele nos amou. Podei vos assentar em nome de Jesus. Não é proibido glorificar a Deus não, viu, irmãos? Amém, Jesus. Primeira epístola de João, assim como a segunda, a terceira, o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, eles foram escritos pelo evangelista João, do qual era discípulo de Jesus, um dos 12. E dos 12, ele se tornou um dos 3. Vocês sabiam que Jesus ele tinha alguns amigos mais chegados, mais próximos? Para você ver, né? Até Jesus sabia selecionar gente para andar com ele. Ele tinha 70, que eram seus discípulos. Dos 70, ele orou uma noite inteira para escolher 12. E dos 12, ele escolheu 3, para andar mais próximo dele. Um exemplo que eu vou te dar, Mateus capítulo 17, no Monte Tabor, ou Monte da Transfiguração, Jesus, ele mostra para os 3 mais chegados discípulos a sua verdadeira face, o seu corpo glorificado. Mas lá no pé do monte, ele deixou 9 e subiu com 3. Desses 3, um era mais chegado do que os 3. E esse era João. Apesar de Jesus ter uma proximidade muito grande com Pedro, Tiago e João, ele tinha dentre os 3 um mais chegado. 70, 12, 3, um mais chegado. Se eu perguntasse para você hoje, quantos amigos você tem? O que você me diria? Vale lembrar que essas pessoas que estão na sua lista telefônica não são seus amigos. Vale lembrar que também aqueles que têm o seu gene, o seu sangue, não são seus amigos. Se eu perguntar mais uma vez para você e fazer você refletir, quem são os seus amigos? Jesus sabia selecionar entre as pessoas com quem ele convivia, quem eram os seus amigos. Geralmente nós passamos problemas, entramos em rascadas e temos muitas dificuldades porque nós não sabemos selecionar quem são os nossos amigos. Geralmente nós abrimos a porta da nossa casa para todo e qualquer tipo de pessoa. E muitas das vezes essas pessoas entram, analisam, observam e depois estão planejando destruir a nossa casa. Amigos são aqueles
que nos aproximam de Deus, dizem as pessoas por aí. Amigos são aqueles que, se nós batemos o telefone, ele logo nos responde, nos socorre, nos ajuda. Quem são os seus amigos? João era amigo de Jesus Cristo. E é interessante que João, quando ele escreve o Evangelho, ele fala que ele é o discípulo do amor. Ele escreve o próprio Evangelho e se intitula o discípulo do amor. E é interessante essa intitulação, ou auto-intitulação dele, porque ninguém questiona. Pedro não questiona. Tiago não questiona. Nem Paulo, que também teve uma visão de Cristo glorificado, e escrevera mais livros do que João, porque João escreveu 5. Paulo escrevera 13. Nem Paulo ousou dizer que ele era o apóstolo do amor. Pelo contrário, ele se comparou a um aborto. E diz que dos apóstolos ele era o menor. Mas João não. João chamou a responsabilidade para si e disse: esse que vos fala é o discípulo do amor. O amor, irmãos, é algo que nos leva a fazer coisas indizíveis. Sim ou não? Você já amou alguma vez na sua vida? Já fez algo por amor? Como dizem os apaixonados, você já fez uma loucura de amor alguma vez na tua vida? Talvez não, né? Você já fez loucura de paixão. Porque a paixão também nos faz fazer loucura. Só que a paixão logo cessa, se acaba. Alguns dizem que a durabilidade da paixão é de 2 a 3 anos. Mas o amor não, ele é permanente. Ou seja, ele permanece para todo sempre. Geralmente quem diz que ama, não ama. Porque quem diz que ama, às vezes diz de boca para fora. Porque o amor não são palavras, amor são gestos, ações. Amor são sacrifícios todos os dias por quem se ama. Um exemplo que eu vou lhe dar. O marido se sacrifica pela esposa. E a esposa se sacrifica pelo seu. E Deus, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Ele prova o seu amor por nós, quando Ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sendo que nós ainda éramos pecadores. João fez uma loucura por amor. João amou tanto Jesus que na ceia do Senhor, João estava do seu lado, bem próximo, bem pertinho. E quando Jesus disse que um dentre aqueles que estavam ali iria lhe trair, eu acho interessante que Pedro faz gesto para João, para perguntar para Jesus quem é o traidor. Nem Pedro, que ousou e foi ousado toda a sua vida, teve coragem de encarar Jesus e dizer: quem é daqui que vai te trair? Não, ele olhou direto para João, ele disse assim: eu vou pedir para João falar essa, porque João é o discípulo do amor, e se Jesus tiver que brigar, eu acho que ele vai pensar 2 vezes antes de brigar com João. Pergunta para ele, João, mas ele não falou com palavras, ele falou com os olhos. Você sabe como é que é falar com os olhos? Falou com os beiços, né? Ficou apontando com o beiço e com os olhos, dizendo assim: ó, pergunta aí, tu que é mais próximo, mais chegado dele, quem dentre nós aqui é o traidor? A proximidade era tão grande que João não tinha só um lugar exclusivo na ceia próximo de Jesus. A proximidade era tão grande que a Bíblia diz que João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. Irmão, que intimidade é essa? Aonde o camarada reclina a cabeça dele no peito de Jesus. Quando nós chegamos no Getsemane, na quinta-feira, onde Jesus foi preso, fria, dolorosa, talvez maquiavélica, de tanto peso espiritual que havia naquela noite sobre aquele lugar, Jesus deixou 8 discípulos, porque um já tinha se retirado para o trair, e levou 3 mais para frente, e ali ele se rasgou em adoração, ao ponto, irmão, de suar gotículas de sangue, pela aflição que ele sentiu por nós. Mas apenas 3 estavam mais próximo dele, a distância de um tiro de pedra, ou seja, cerca de 50 a 70 metros de distância.
Jesus não agonizou na frente dos demais, mas chamou 3 dos mais chegados para se aproximar e ver o dia da sua agonia e da sua angústia. O peso espiritual era tão grande que enquanto Jesus orava, até dormir os discípulos dormiam. Jesus disse que Pedro não morreria por ele. Jesus disse que todos fugiriam. E essa é uma grande verdade. Porque nós muitas das vezes fazemos juras de amor pelo Criador. Eu amo a Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu amo o Espírito Santo. Eu sou fiel ao Espírito Santo. Eu amo a Cristo. Ele morreu por mim. E eu amo tão imensamente que daria minha vida por ele. Disse Pedro também, darei minha vida por ti. Disse uma vez o Tomé, vamos e morramos com ele. Olha que o amor dos discípulos é tão profundo que eles querem arriscar a vida pelo Cristo. Só que Jesus joga na cara deles a falta do amor deles. Porque o amor deles está de boca para fora. Porque Jesus olha para eles e disse assim, hoje, quando eu for preso, vocês todos vão fugir. Vocês todos vão se escandalizar em mim. E vão me deixar sozinho. A real é que nós andamos, às vezes, com um sentimento por Deus em nosso coração, mas quando Deus não faz o que nós queremos, nós logo demonstramos que nós não amamos. Você ora tanto, e se ele disser não para a tua oração, você continuará o amando? Você faz tanto, serve tanto, mas se ele não te recompensar como você deseja, vai continuar servindo? Vai continuar cantando? Vai continuar adorando? Se te tirar de uma escala um dia do culto para que você não toque, e aí? Você revela quem você é. Você demonstra o ódio, a mágoa, a frieza, a indiferença. Eu falo constantemente para a Naine, digo assim, quem são suas amigas? Eu gosto de fulano, Beltrano, porque assim. Eu falei, repreenda. Pois no dia que você repreendê-las, elas demonstrarão que sua amiga era você. Elas nunca foram. Isso aqui é verdade, irmãos. 10 anos pastoreando, todos já deram tapinhas na costa e disseram, somos amigos. Mas na hora da repreensão, aonde está a amizade? Todos amam a Deus, somos amigos de Deus. Mas se Deus falar para você rejeitar o mundo, como você reagirá? Ainda haverá amor nesta relação? Morreremos pelo Senhor. Na verdade, não morrerão. Todos fugirão. Correrão, desesperados, para bem longe. Aí Jesus cita uma profecia e ele diz muito bem, fere-se o pastor, se dispersa as... Por que o diabo é tão furioso com a vida dos pobres e dos pastores, né, irmão? Porque se um membro cai, ele cai só, mas se um pastor cai, tomba todo mundo. Ferindo-se o pastor, se dispersa a ovelha. Todos os discípulos correram, fugiram, sim ou não? E no momento da via cruz, quando Cristo andou por cerca de 1 quilômetro, com um patíbulo sobre as suas costas, após haver sido preso, apanhado, sangrado, martirizado, onde é que estavam os discípulos? Foi necessário que um homem de Simão, chamado Simão, o Cirineu, carregasse a cruz de Cristo até o Gólgota junto com ele, porque Pedro não estava lá. E diz que morreria por ele. E quando chegou lá na crucificação, aonde ele foi crucificado, e passou mais de 6 horas de pendurado numa cruz, pelos pecados da humanidade, quais dos discípulos estavam lá? Quem vai questionar que João está dizendo que ele é o discípulo do amor? Foi o único que permaneceu aos pés da cruz. Quem ama permanece. Quem ama fica. Esses dias eu falei para o Valdeci, quando o barco está afundando, o primeiro a pular são os ratos. Porque quem tem amor pelo barco, pelo capitão, permanece. Ainda que a água esteja entrando, ainda que o alarme esteja soando, está dizendo, vai afundar,
mas quem tem amor permanece lado a lado, junto, irmão. Tem muita gente dizendo, estamos junto, né? Mas na hora do vamos ver, do pega para capar, o telefone não atende, você bate na porta, não abre. Mas se você dobrar o seu joelho, tem um Deus no céu que te ama tanto, que jamais fechará a porta para você. Ele olha de lá e diz, ei, não acredite no estamos juntos aí na terra, olha para o céu, eu estou junto com você. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse discípulo do amor, ele escreve a primeira epístola, que carrega o seu nome, a primeira epístola de João, para os crentes, de um modo geral. Porque Paulo escreve para as igrejas, algumas específicas, e ele também escreve para os seus alunos, como escreve para Timóteo, como escreve para Tito, como escreve para Filemão, mas ele escreve para a igreja de Corinto, para a igreja em Galácia, para a igreja de Éfeso, ou seja, tem pessoas específicas, mas João, quando escreve, ele escreve para toda a igreja. Ou seja, escreveu também para mim essa carta. Pastor, mas tem 2025 anos, mas foi para mim que ele endereçou essa carta. E quando ele endereçou essa carta, no capítulo 4, versículo 19, ele me ensina que eu só tenho capacidade de amar alguém, porque Deus me amou primeiro. Ai, o amor. Casais geralmente dizem assim, eu te amo para sempre, te amo eternamente. Isso é a maior mentira do mundo. O amor, quando ele é eterno, ele não tem um começo e jamais terá um fim. O amor geralmente acaba quando o peso aumenta, quando o dinheiro acaba, quando as portas se fecham, quando o financeiro está ruim, quando vem as lutas. Aí geralmente onde está a união, o amor para vencer, geralmente vira um transtorno, uma guerra. O amor de irmãos, quando vai repartir herança, acaba. O amor entre pais e filhos, quando os pais envelhecem, acaba. O amor de muitos termina quando a sua utilidade acaba. As pessoas geralmente elas se aproximam da gente quando nós temos algo para lhes oferecer. Quando termina aquilo que temos para oferecer, geralmente elas não falam mais. Mas nós somos capazes de amar porque Ele nos amou. Deus enxertou um amor em nós tão profundo que nos deu a capacidade de amarmos. Primeiro, o amor na Bíblia se descreve de vários tipos, mas frequentemente 4 tipos de amor são descritos na Bíblia para que nós possamos aprender com eles. Primeiro, o amor ágape, é o amor de Deus para com a humanidade. É o amor mais profundo, altruísta, descrito como o amor de Deus pelos homens, ou seja, a sua criação. É o amor que se manifesta em sacrifício e se manifesta também em perdão por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É o amor que busca o interesse alheio e não o seu próprio interesse. Sabe o que é o amor ágape? É eu amar alguém sem esse alguém ter feito nada por mim. Sabe o que é o amor ágape? É eu amar alguém sem esse alguém ter nada para me retribuir. Um exemplo, você faz um almoço na sua casa, você chama os seus convidados, e aqueles convidados se sentem na obrigação de, quando fazer um almoço na casa deles, te convidar também. Mas quando eles não te convidam, você logo diz, quando eu fiz aqui eu chamei, já não chamo mais também da próxima vez. Isso não é amor. Isso não é amizade. Isso é interesse. Faz um almoço, chama os mendigos. Como é que eles vão te chamar para almoçar na casa deles? Eles não têm casa. Mas você pode ver, quando tem almoço, a gente não vê um mendigo convidado. Como é que a gente oferece amor sem buscar os nossos próprios interesses? Recebendo este amor do alto. É o amor
ágape. Existe o amor filéu. O que é o amor filéu? É um amor que tem base na amizade. O pai pode ser amigo do filho? E o filho pode ser amigo do pai? Fala assim, pastor, devia, porque eles não deviam nem ter amigo na rua. Os únicos amigos que eles deveriam ter, deveriam ser os pais dentro de casa. Mas como os pais estão muito ocupados, o diabo tem colocado amigos no caminho deles. É por isso que escondem de você e contam lá na rua. Mas este amor é o amor que reflete o companheirismo, o respeito mútuo e também o amor entre o pai e um filho. Existe também o estorge, que é o amor entre amigos. Embora não sejamos parentes, podemos ter uma amizade com alguém que não é da nossa família, ao ponto de se cumprir Provérbios 17, que diz que Deus aproxima-nos de amigos que são mais chegados do que irmãos. Uma certa feita, Jesus estava pregando e alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Mas eles não estavam querendo entrar para ouvir a pregação de Jesus. Eles estavam querendo entrar para amarrá-lo e levá-lo para casa e dizer que ele era doido. Então Jesus olhou para o mensageiro e disse, vai lá e diz para eles que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Esta sim é a minha família. Família não é feita de sangue que corre na veia. O nome disso é parentesco. Família não é feita no registro do nome a qual você foi registrado. O nome disso é parentesco. Há amigos que não têm o nosso sangue na veia, mas Provérbios 17 diz que eles são mais chegados do que irmãos. Estorges. Esse amor é lindo, irmãos. Esse amor é maravilhoso. E existe o eros. O que é o amor eros? O homem do marido e o amor do marido e da esposa. É a paixão, é o romantismo, é a sexualidade que é pautada para dentro do casamento. Estes são os amores dos quais a Bíblia mais descreve, mais fala. Mas quer saber de uma verdade? De todos esse amor, o único que não mudou foi o ágape. Porque é um amor de Deus e ele é imutável. Mas os demais amores estão escassos. E no culto da família, como João escreveu isso para todos nós, eu estava com outra mensagem para trazer e Deus me impulsionou para essa. E foi confirmado pelo louvor que foi cantado aqui, ó. Que amor é esse? Graça incalculável. O amor de Deus permanece o mesmo, mas muito dos outros já se encerrou. Aqui dentro da igreja e lá dentro da sua casa. Marido e mulher ainda são amigos, pais e filhos ainda são amigos. Isto é uma profecia, evangelista Jefferson. Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. O Senhor Jesus falava para os seus discípulos e dizia, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se Versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será? Por se multiplicar Quem é que peca iniquidade? Para você não constranger ninguém, coloca o dedinho assim ó, no seu peito e diga assim, eu pratico a iniquidade. Por que pratico a iniquidade? Porque eu leio na Bíblia, porque a Bíblia é para nós, sim ou não? A Bíblia é para o bêbado, é para a prostituta, é para a igreja, é para quem nela crê, irmão. A Bíblia é para o crente. Lá fora, quando nós evangelizamos, pregamos a salvação. Cristo está com a porta da graça aberta, pula para dentro. Mas dentro das quatro paredes, para os crentes, nós pregamos caráter.
Lá dentro, vem, Jesus te ama. Lá fora, né? Vem, Jesus te ama. Aqui dentro, muda de vida, se arrependa, porque a porta do céu ainda é estreita. Por que isso, pastor? É porque quando nós estamos no tempo da ignorância, Ele quer nos salvar. Mas quando nós estamos no tempo da consciência, Ele quer nos libertar. É por isso que a iniquidade quem pratica sou eu. Porque eu tenho conhecimento da verdade. O ímpio pratica pecado. O crente pratica iniquidade. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, não anda no conselho do ímpio. Aí alguém diz, eu não posso andar no conselho do bêbado. Realmente, você não pode, mas não é disso que a Bíblia está dizendo, não. Ele está dizendo assim, ó, sabe esse crente dentro da igreja, fofoqueiro, mentiroso, pilantra, que pega emprestado, não devolve, que compra, não paga, não anda com ele nem no conselho dele. Se nós lermos a carta de João, que é o discípulo do amor, ele vai além. Ele vai dizer, não senta na mesa, não come com ele e nem dê a paz do Senhor. Porque o amor não isenta a gente de responsabilidade. Eu te amo, mas eu tenho que te dizer a verdade. João é ignorante às vezes. O discípulo do amor foi pregar em Samaria, não deram oferta. Ele chegou e disse, Jesus, posso orar para fazer fogo cair do céu e queimar aquele bando de incrédulo que não deu oferta? A pessoa, pastor Eric. É o discípulo do I love you. Aí Jesus vai dizer assim, ó, me desculpe dizer, está se multiplicando a iniquidade. Hoje você prega e ninguém quer ir para a igreja. Ninguém quer ser crente. Igual pastor, igual fulano. Tá doido, prefiro ficar aqui mesmo. Então o amor de muitos está se Observou nas cadeiras, alguém faltou hoje? Faltou amor pelo culto. Faltou amor pela responsabilidade de servir, de estar, de querer. Salvo doença, trabalho, mas tem outros que estão saudáveis e têm as responsabilidades, mas não ama a comunhão, a unidade e a adoração que é feita neste lugar para Deus. Aí ele diz, embora o amor de muitos esteja se esfriando, o versículo 13 diz, mas perseverai até o... Para ser salvo, o que ele está dizendo? Embora o amor de muitos esteja se esfriando, agora eu peço a sua ajuda. Cutuca o irmão que está do teu lado e diz, o amor de muitos se esfriou. Pelo amor de Deus, não deixe o seu amor se esfriar. Coloca lenha nesse coração, coloca fervor nessa oração. Vai em frente, porque Jesus disse, quem persevera até o fim em amar será salvo. Paulo também disse para Timóteo no capítulo 3 da segunda epístola, do versículo 1 até o versículo 5. Sabe, porém, isto, que haverá tempos trabalhosos, onde surgirão os homens que amam apenas a si mesmo, que são avarentos, soberbos, blasfemos, desobedientes, que não honram os pais. Eles são irreconciliáveis, sem afetos naturais, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de bons, mas negando a sua eficácia. Destes, corre. É uma profecia que demonstra e aponta a vinda de Cristo. Ei, apostasia aponta a vinda de Cristo. O que é apostasia? O evangelista Jesse falou sobre ela aqui. O que é apostasia, hein? É as igrejas fechadas? É acabar com as igrejas do mundo? Não. Apostasia é estar com a Bíblia no banco da igreja, sem crer no Deus da Bíblia. Apostasia é vir para o culto, mas não fazer o culto.
Apostasia. Tem muito hoje? Demais. Primeiro sinal. Segundo sinal. O amor se esfria. A gente não consegue amar mais ninguém. Sério. Esses dias eu estava falando assim, ó, meu telefone toca praticamente direto. Socorro, ajuda, auxílio. Se eu for mostrar, fica doido. Mas no dia que eu tirar isso aqui, ó, o terno, fechar essa Bíblia e não subir mais neste altar, será que meu telefone vai tocar? Será que eu vou ser procurado? Será que vão me visitar? Será que vão dizer, é homem de Deus? Será que se você parar de fazer o que você faz, de ajudar quem você ajuda, você ainda terá valor? Agora Deus te amou. Bêbado, drogado, se prostituindo no mundo, esse amor é imutável. Terceiro ponto desta mensagem. O que fazemos? Temos que fazer por... Fala comigo, por... Você já pegou? Tudo que fazemos devemos fazer por... Pronto. É por isso que eu não gosto de muitos ensinamentos para casais dentro das igrejas. Não estou dizendo que sou contra o encontro de casais. Estou dizendo que eu sou contra muitos ensinamentos que dão nesses encontros. Quer ter uma noite de amor com sua esposa? Manda uma mensagem de bom dia para ela. Dá uma flor no meio da tarde para ela. Leva ela para jantar. E depois, só está ligando por interesse. Só está dando flor por interesse. Só está levando para jantar por interesse. Não é amor. Porque mesmo que ela não te desse a noite que você deseja, você faria do mesmo jeito, se fosse amor. Só canto na igreja enquanto Deus está me abençoando. É fácil. Ter gasolina no carro, dinheiro na conta, a despensa está cheia e uma casa para morar. Quero ver cantar, estando debaixo de uma lona, no meio da chuva, no meio do... Isto é amor! O que você faz para Deus é por amor. Se o teu pastor te arrancar, é amor? Continua fazendo. Se o teu pastor não te ordenar, tu faz. Tem crente que ele só vai para o evangelho se o pastor ligar para ele. Tutti-frutti de Jesus. Tem como se evangelizar hoje? Sem você nós não sobreviveremos. Aí eu amo. Eu vou porque meu pastor me chamou. Cara, isso é uma responsabilidade. Paulo disse, foi-me imposta uma obrigação. Pastor, não é obrigação, é sua obrigação. Porque a obrigação do mendigo que achou pão é contar para os outros que estão com fome aonde é a fonte do pão. O cristão deve cultivar o amor por Deus. Através de uma vida de relacionamento, intimidade para com Ele. Não deve servir apenas porque Deus lhe abençoa. Deve servir porque Deus lhe gerou amor no coração para ele prestar aquele serviço. Olha o que Paulo vai dizer, meus irmãos. Lá em Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Se eu der o meu corpo em sacrifício para que ele seja queimado, se não for por amor, nada me vale. Eu posso vender todos os meus bens e dar o dinheiro aos pobres, mas se não for pelo amor, nada disso também me vale. Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso falar a língua da terra, mas se não for por amor, nada disso me vale. Eu posso conhecer exegese, hermenêutica, homilética e pregar no grego, no hebraico, no aramaico, mas se eu não pregar por amor e pregar por exibição, nada disso me vale. Eu posso cantar, ter curso de canto, eu posso levantar a minha voz e as pessoas achar que é um anjo que está cantando, mas se não
não for por amor, nada disso me vale. Eu posso tomar um banho num domingo como esse, entrar no meu carro e vir para a direção da igreja com a minha Bíblia de estudo pentecostal, chegar aqui, dobrar os meus joelhos, cantar todos os hinos e ouvir esta mensagem. Mas a Bíblia diz: se não foi por amor, nada disso vale. Quem não faz pelo amor, faz de forma relaxada. Faz de qualquer jeito. Quem não prega por amor, irmão, não lê Bíblia mais. Não estuda. Não lê. Para quê? Já sei. Quem não canta por amor, não ensaia. Para Jesus não ensaiei não, meus irmãos. Larga o microfone. Se é para Jesus, tem que fazer bem feito. Vou limpar a igreja, limpe bem limpa. Vou organizar as cadeiras, organize bem organizado. Estou na direção das irmãs, dirija com amor. Estou na direção do jovem, dirija com amor. Tudo que for feito por ele, um dia será julgado no tribunal de Cristo. E ele olhará e dirá: se obra de pau, obra de feno, será queimada pelo fogo do Espírito. Mas as obras de pedras preciosas, que obras são essas? Obras feitas com amor, terão seu galardão, terão sua recompensa. É por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Alguns dirão: Senhor, preguei em teu nome, expulsei em demônio em teu nome, curei em teu nome, mas mesmo assim ouvirão dele a palavra: malditos, eu não vos conheço. Eu não gosto de pregar não, irmão. Não gera glória. Mas graças a Deus eu aprendi. Uma vez um pastor disse para mim bem assim: se a igreja não der glória é porque a pregação está ruim. Eu disse: mentira do diabo. Porque quando meu pai ou minha mãe me corrige, ou alguém que fez a função dele, eu ficava calado. Porque quando eu ia falar, ele dizia assim: cala a boca e engole o choro. Então quando Deus está falando com a igreja, como é que é? Cala a boca, engole o choro. Porque é verdade. Essa mensagem, igual eu falo para os irmãos, mensagem que vai para o público, irmãos, e causa o seu efeito, é porque foi bisturi no secreto. Eu me pergunto também se eu estou amando a Deus. A gente ama a Deus? Sinceridade, vamos partir para o encerramento. Vamos falar a verdade. Nós amamos a Deus? Fala a verdade. Sincero, seja sincero, irmão. Seja sincero. Eu já disse aqui, a gente ama nosso trabalho mais do que a Deus. Quantas horas você passa no seu trabalho? No mínimo, 8. Se o chefe mandar ficar, você fica. Se o chefe mandar dobrar, você dobra. Anda no acostamento, entra na contramão, mas não chega atrasado. O culto, como é que é? 7 horas, vou tomar um banho agora. Chega na hora que der. Vão uma vez por semana. Se o pastor quiser, é assim. Se o pastor pedir para vir no culto no lar, dá não. Tem como não, pastor. Assim também, eu tenho minha casa. Tenho meus filhos. Agora, o senhor quer que eu fique enfurnado dentro da igreja igual o senhor? Dá não. Quem precisa de um milagre? Amanhã no círculo de oração, não vem ninguém. Que amor é esse? Fala sério, irmãos. A gente tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. E as outras 8 horas, o que você está fazendo com ela? No mínimo, 4 das 8 está aqui, ó. Amamos a Deus? Policarpo, pai da igreja primitiva. Colocaram ele dentro de um forno para cozinhar vivo, porque ele era professo de Cristo como Senhor da igreja. Quando arrancaram ele para fora, tinha cozinhado só um lado. Policarpo olhou e disse: vira e cozinha do outro, mas não nego a Jesus. Jerônimo Savonarola, colocaram ele pendurado numa fogueira, tocaram o óleo, queimaram. Ele disse: o fogo que me queima
dura um instante, mas o que vos queimará, queimará por toda a eternidade. Martinho Lutero, diante do Papa Leão, quando falaram, renuncia esta heresia, ele disse, se eu tivesse 1000 cabeças eu daria pelo Evangelho. Antipas, a fiel testemunha que estava na igreja de Pérgamo, a igreja casada com o mundo, aonde estava o trono de Satanás. Antipas, anti-contra, Tipas todos, ele era contra todos, mas a favor de Deus. Mataram a testemunha de Deus na igreja. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado. Paulo, decapitado. E nós? Eu vou sair desse conjunto das irmãs, ninguém me ama. Vou sair dessa igreja, ninguém me dá oportunidade. Eu amo louvar, ama nada, ama público. Vem cantar no culto de terça-feira, não tem ninguém para cantar no culto de terça-feira. É culto de ensino e oração. Quer cantar no domingo porque quer plateia, quer público. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é amor. Vamos cantar lá na ala dos cancerosos. Vamos cantar na casa de recuperação. Tem trabalho aí 15 dias nas quarta-feiras. Não vai. Presídio feminino. Está esperando as mulheres de Deus. Que relampeia, fala em língua estranha, resplandece com o microfone na mão. Mas quando arranca o microfone, murcha! Se isso não for amor, o oceano... Não canta, não desce, né, irmão? Não desce. É domingo, pastor. A verdade é que as nossas famílias estão sendo destruídas, porque não tem mais amor dentro dos nossos lares. A verdade é que a igreja está a um passo de uma falência, e eu só não creio que ela vai falir, porque eu li as últimas páginas da Bíblia e vi ela triunfar. Mas se eu não tivesse lido, eu ia dizer, Jesus está desesperador, porque não existe mais amor. Então por que continuar? Porque é o único lugar que ainda Cristo se manifesta para o seu povo. Porque nós amamos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a sua vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós aprendemos a amar porque Ele nos amou. Primeiro, acima de tudo, você deve amar quem? Depois, abaixo de Deus, você deve amar a quem? Quem? A si mesmo. Porque esse versículo é chave. Ame o próximo como a si. Se você não se ama, como é que você ama os outros? Eu falo para minha esposa o seguinte, apesar de ser minha esposa ter 15 anos comigo, ela não é meu porto seguro. Para com essa bobagem. Você é meu porto seguro. Não é. Sabe quem é meu porto seguro? Deus. É por isso que tem gente que termina um relacionamento e fica de pendurado lá na passarela, dizendo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Para. Se você não se amar, ninguém vai. Se você não se respeitar, ninguém vai. Se você não acreditar em você, ninguém vai. Então, antes de amar aos outros, ame a si mesmo. Aí depois você ama o outro como você. Você ama o seu próximo como você se ama? Olha a pergunta básica. Pergunta básica. No dia da sexta da igreja, na primícia, qual é o arroz que você traz para a ceia? Raridade. Fala aí, fala a verdade. A gente compra, irmão, o do Tizil. Você sabe o que é o do Tizil? O que o Tizil come? Alpiste. Chega arroz cheio de palha. Aqui, pastor, para o senhor levar a cesta para quem está necessitado. Mas dentro da casa dele está comendo o quê?
Fala a verdade. Quando é que vocês dão a roupa para o bazar? Quando não te serve mais. Duvida é o dó você ir numa loja, comprar e depois chegar e falar, pastor, estou doando para quem precisa. Você vai lá no seu armário, o que você não usa, o que não presta para você, você dá para os outros. Isto não é amor, irmãos. Se eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, o que eu como, você come. O que eu visto, você veste. O que eu tenho, você tem. E eles vendiam suas propriedades, deitavam aos pés dos apóstolos, para que todos aqueles que estavam ali tendo suas necessidades, fossem supridas em igual modo, e tudo entre todos era comum entre eles. O que eu como, você come. É a base da igreja primitiva. Fica de pé em nome de Jesus. E depois que eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu também devo amar a obra de... Você já pensou se Ageu pregasse nos dias de hoje? O que Ageu pregou? Na sua casa tem ar-condicionado? Tem. E por que na igreja não tem? Ageu pregando, não era assim não? Era assim, pastor João Carlos? O senhor que é um exímio estudioso das Sagradas Escrituras. O que Ageu falou? Sua casinha está forrada e o templo de Deus está abandonado. Sua casinha tem sofá, mas o templo de Deus está abandonado. Sua casinha tem tela, multimídia, mas a casa de Deus... Você já pensou se Ageu pregasse hoje? Ai, mas o templo, isso vai ser destruído, o anticristo vai vir, nós vamos para o céu. Ei, esta casa ainda é chamada casa de oração. É o templo de Deus, irmãos. Para de desprezar, o povo despreza a igreja como se a igreja não fosse nada, não significasse nada. É tudo que o diabo quer, que desprezem o templo do Senhor. Leia a Bíblia. Quando o diabo queria desviar o povo, ele fazia o povo desprezar, primeiro, o sacerdote, segundo, o templo do Senhor. É por isso que pastor, nos dias de hoje, não tem mais credibilidade nem moral. E igreja também não tem. Por quê? Porque o diabo incutiu na mente das pessoas que aqui não é o lugar santo, mas aqui ainda é o lugar santo. Segundo Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Cale-se diante dele toda a terra, porque o Senhor está no seu santo templo. Ah, se Ageu pregasse. A mensagem do amor que não prega arrependimento é a maior causa da nossa geração estar desacreditada da sua própria fé e do Cristo a qual eles dizem conhecer. E por isso não querem abrir mão dos seus pecados. Amar não é concordar com tudo, nem aceitar tudo. Amar é lhe dizer a verdade quando for necessário. Você pode, meu irmão, chegar a Ele como você está, embebecido nos seus pecados, mas não pode servi-lo assim. Para que você possa servi-lo, você tem que abrir mão daquilo que o desagrada. E abrir mão do que o desagrada e negar a sua própria vontade. Isso é sacrifício. Logo, é manifestação de um amor genuíno. Quantos aqui podem dizer eu amo a Deus? Então vá para a sua casa, depois dessa mensagem, e ame a sua família. Porque para esta igreja não naufragar no amor, você tem que começar a conservá-lo dentro da sua própria casa. Amém? Cadê o casal que disse que queria que nós orássemos pela criança? Onde está? Onde está, Aleph, diácono? Traga aqui para nós essa família que quer que nós oremos por essa criança. É apresentar a criança,